Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre doença cárie. O que é, então, a doença cárie? Para a gente entender como isso tudo acontece, é importante saber que só vai ter cárie ou lesões de cárie aquele paciente que apresenta dente. Então, bebês edêntulos ou bebês que não têm dente, eles não têm como ter a doença, apesar das bactérias envolvidas no processo da doença cárie estarem presentes na boquinha do bebê. Então, alguns conceitos precisam ficar bem claros. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu explico para os pais no consultório. Então, o dente é como se ele fosse um mineral. Ele é composto por mineral, então é como se ele fosse uma pedra. Quando a gente quer lavar aquela pedra do quintal, o que a gente faz? A gente joga um ácido que ele vai tirar aquelas impurezas, porque ele remove aquela camada superficial que está presente naquela pedra. Com o dente, acaba acontecendo, não de uma maneira que a gente queira, mas acaba acontecendo uma coisa parecida. Cada vez que a gente se alimenta, não importa o que a gente coma, a nossa boca, ela fica um pouquinho mais ácida, tá? Isso acontece o que, então, nesse momento? Se a boca fica um pouco mais ácida, a gente acaba perdendo um pouquinho de mineral do dente, que é como se fosse a pedra, cada vez que a gente come. Só que numa situação de normalidade, ou seja, a gente comeu, escovou o dente e ficou um período de repouso, a gente vai ter a reposição desses minerais que foram perdidos do dente, a gente vai ter a reposição desses minerais que estão presentes ali na saliva, no suco gengival, que vieram do sangue, que vieram da pasta de dente, que vem o flúor. Então, a gente vai repor aquilo que foi perdido. É como se tivesse saído um pouquinho de um tijolinho e a gente vai lá e tampa aquilo de novo. Ótimo. Isso é uma situação de equilíbrio de normalidade. O problema, a doença acaba acontecendo quando? Ou a gente não consegue escovar o dente do nosso filho quando ele precisa que a gente faça essa escovação e remover toda a sujeira, sobrando restos de alimento, ou quando a criança está fazendo refeições picadas ao longo do dia, mas assim, várias refeições. Então a gente diz o seguinte, na situação de normalidade, de equilíbrio, se a criança ou o bebê, eles têm quantas refeições? Eles têm café da manhã, almoço e janta, um lanchinho da manhã, um lanchinho da tarde, e depois da janta ainda toma um leite, e antes de dormir escova esse dente, a gente não vai ter problema se essa criança tiver pelo menos 2 escovações bem feitas ao longo do dia. Ou seja, uma de manhã e uma à noite, ou uma na hora do almoço, outra à noite. Numa delas, a gente tem que incluir fio dental, lembrando que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre escovação, qual a melhor escova, qual a melhor pasta, como escovar. Outro problema, aí o problema ele acontece quando a criança que vai ficar comendo de pouquinho, principalmente aquelas crianças que não se alimentam, principalmente aquelas crianças que não se alimentam bem, e elas acabam picando as refeições, e aí para os pais é melhor que elas comam um pouquinho ao longo do dia do que sentar e ter aquele sofrimento na hora da refeição, que a criança acaba não comendo bem. Essas crianças que ficam picando coisinhas, beliscando ao longo do dia, tendo acesso a geralmente bolachas, seja recheada ou não, salgadinhos, coisas que grudam no dente e que ficam difíceis de tirar, toda hora esse dente ele tá sofrendo, a boca tá ficando naquele meio, como a gente diz, um meio mais ácido, a gente tem a bactéria ali, sobra alimento, porque tá tendo alimento toda hora, ele não tá sendo removido, então o que essas bactérias vão fazer? Elas começam a consumir esses alimentos, e aí que a gente sempre fala dos carboidratos, que eles são os piores, né? Conforme as bactérias vão consumindo esses alimentos, elas liberam um produto ácido, que é o ácido lático. E esse ácido, quando ele está presente ali naquele local que a bactéria está grudada no dente, que ela não foi, a gente comeu, a sujeira grudou no dente, aquela sujeira fica ali, a bactéria vai, começa a consumir aquele alimento e produzir, liberar esse ácido lático ali, a gente acaba tendo um excesso de produção de ácidos ali, que para as crianças pequenininhas de 4, 5 anos, a gente começa a explicar que é o xixi da bactéria, que é um jeito deles irem entendendo, aquilo ali vai desmineralizando o dente, que é um mineral, então ele vai corroendo o dente, tá? Quando isso acontece, a gente tem a formação no comecinho de uma mancha branca. E aí, fazendo um parênteses, nem toda mancha branca é uma mancha de cárie, mas toda lesão de cárie começa com uma mancha branca.
E nesse estágio, são poucos os pais que conseguem detectar em casa essa mancha, porque muitas vezes ela está recoberta por alimento. Alimento que vocês, às vezes, acham que estão escovando corretamente, mas não estão removendo tudo. Por isso que é importante passar no dentista, no odontopediatra, para que seja feita a profilaxia, que é aquela limpeza, seja o dentista escovando, seja com escovinha, aquela escovinha que gira, mais parecida com a do adulto, que a gente usa em adulto, não importa. O importante é remover a sujeira e olhar com o dente seco como é que tá por baixo. Se a gente olha na luz do consultório, aquela luz bem forte, a gente percebe que tem uma mancha branca e um esmalte estranho, poroso, é aí sim o começo de uma lesão de cárie. Então, por isso que quando chega no dentista, no odontopediatra, geralmente a primeira coisa que a gente quer fazer é limpar o dente da criança, se tem resto de alimento, porque a gente tem que fazer o diagnóstico com a boca limpa. Não dá pra gente fazer, não dá, por exemplo, para um médico, um dermatologista. Imagina um dermatologista examinar se você tá com alguma manchinha na pele, se aquela manchinha tá com cara de normalidade ou não, se tiver tinta recobrindo por cima. Então, você tem que ter uma área limpa para a gente poder examinar com calma. Depois, a doença continua progredindo. O que vai acontecer? Aquele esmalte, ele fica sem suporte. E aí, o esmalte do dente começa a quebrar. E aí, começa a esfarelar, começa a quebrar, expondo a dentina, que é aquela parte mais amarelada, que já tem vídeo no canal explicando um pouquinho sobre isso também. Expondo aquilo lá, e aí, a partir desse momento, a criança começa a sentir dor, tá? Umas mais, outras menos, enfim, várias situações. Depois, a lesão continua progredindo e da dentina, a bactéria chega na polpa do dente, no nervo e nos vasos sanguíneos que cuidam desse dente. É aí quando a gente precisa tratar o canal do dente de leite, tá? Então, às vezes a gente vai precisar, às vezes não, muitas vezes, infelizmente, a gente trata o canal de dente de leite, sim. Ah, mas esse dente vai cair depois. Pra que eu vou tratar? Porque esse dente tem várias funções e isso é conversa para um outro vídeo, tá bom? Eu vou colocar para vocês uma sequência de fotos mostrando como eu coloco no consultório. Começa com uma mancha branca, começa a quebrar, esse buraco vai aumentando, que é a hora que vocês percebem. Então, também já tem um vídeo nosso falando assim, quando a gente tem que levar no dentista, quando a gente pode suspeitar se tá com cárie ou se não tá. Fio dental, passou o fio dental e ele enroscou e desfiou, dentista. Vai para o odontopediatra, tá bom? A criança sente dor a partir do momento que já tem esse buraco exposto. Só que às vezes a lesão tá muito grande, tá? Você não teve tempo de levar. Seu filho reclamou de dor aí por uns 2 dias e você deu um remedinho, um analgésico, passou a dor. Aí você fala, mas a dor passou, eu vou levar quando eu puder. Essa dor passa porque o dente da criança, o dente de leite, ele é muito pequenininho. Então, a doença cárie, ela progride muito rápido, tá? Como ela progride muito rápido, a bactéria chega no canal, dói, que é quando a criança reclama de dor. Depois disso, a polpa do dente, ela necrosa, morre o nervinho do canal. Morre o canal, o nervinho que tá lá dentro. Então, essas bactérias, elas podem até disseminar para a corrente sanguínea, isso vira um problema mais grave para a criança. Então, suspeitou, a criança teve dor, já leve imediatamente ao profissional responsável, que é o odontopediatra, tá? Lembrando que a Organização Mundial da Saúde tem um programa já desde 2007, falando sobre os primeiros 1000 dias de vida do bebê, que incluem gestação, primeiro e segundo anos de vida. Então, até 2 anos de idade, a criança não deve consumir açúcares, exceto aqueles de fruta. Então, não pode adoçar chá com mel, não pode adoçar o leite. Evitem ao máximo e, de novo, a gente escuta, mas eu tô comendo e ele tá olhando com vontade. Então, não come na frente. De verdade, eu vou mostrar umas coisas ali que vocês não vão gostar muito de ver, mas assim, são casos que são mais impactantes, mas justamente para vocês terem uma noção de como chegam os pacientes pra gente. Uma outra coisa que é importante também salientar é que apesar da gente ter bactérias, agentes infecciosos envolvidos no processo de doença cárie, então não vai acontecer cárie se a gente não tiver bactéria, mas não existe uma boca estéril, uma boca sem bactérias. Mas apesar de ter bactérias envolvidas, essa não é uma doença transmissível, tá? Então, às vezes a mãe, eu não vou assoprar a papinha do bebê porque a minha bactéria vai cair aqui e aí vai passar para a boca do bebê, então foi por isso que ele teve cárie. Não. A gente transmite uma série de micro-organismos, então isso não é aplicável, né? A gente não quer ficar assoprando a comida do bebê,
não é aconselhável ficar beijando na boca do bebê, na mãozinha que depois o bebezinho coloca na boca, na própria boca, tá? Mas não é uma doença que, assim, a nossa bactéria vai contaminar e vai causar lesão na criança. Por quê? Para que a doença aconteça, a gente precisa ter dente, precisa ter bactéria, precisa ter alimento. E isso tudo tem que estar em desequilíbrio, tá? Existem alguns fatores protetores do próprio organismo, né? Então, a gente tem algumas medidas de defesa do nosso próprio organismo. Não tô falando de anticorpos, tá? Mas existem algumas medidas de proteção do nosso organismo para proteger o dente. Mas a gente não pode ficar abusando. Então, quando a gente entra no desequilíbrio, a gente entra na doença cárie. Já passou por uma situação semelhante? Quer contar pra gente? Escreve aqui nos comentários, chama a gente nas redes sociais. A gente queria agradecer mesmo que vocês estão tendo bastante retorno. Lá no Instagram a gente tem recebido vários comentários positivos desses vídeos de orientação. Então, avisem isso para que a gente possa ir produzindo outros vídeos e passem as dúvidas para que a gente possa trazer mais informação para vocês. O nosso objetivo é que vocês tenham acesso a informações que muitas vezes são passadas em consulta ou quando são consultas muito rápidas, às vezes acabam passando batido ou na hora você está preocupado com resolver o problema do seu filho, resolver a cárie e acabam não ouvindo muito essa parte da prevenção. Então, olhem, assistam os outros vídeos do canal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.